Olá, meus queridos alunos, vamos que vamos, finalizando aí o nosso segundo bimestre, né? Que bom, estamos chegando ao fim, depois de muita luta, muita correria, muita adaptação, mas nós estamos conseguindo chegar ao final do segundo bimestre aí. Vamos ter um tempinho aí de uma semana de descanso, quer dizer, vocês terão uma semanazinha de descanso aí. Vamos continuar na luta e voltamos então para o terceiro bimestre. E para fechar tudo isso, né, então vamos fazer uma revisãozinha aqui do que nós vimos aí nesse segundo bimestre, né? Como estamos finalizando a semana, não temos trabalho, temos mais nada agora, que agora é para vocês poderem descansar. Então vamos fazer uma revisão aí desse período. Então nós vimos aí no segundo bimestre o período Brasil República, então de 1889, né, que foi a formação da República, até 1960. Por que, professor, até 1960? Porque aí vem então o período da ditadura militar, né? Então aí fica de 64 até 84, 85. Então é um outro período que a gente ainda vai chegar ainda. Então, coloquei aqui para vocês um pouco da linha do tempo, né? Então, de 1889, Dom Pedro II acaba perdendo o poder, havia um conflito interno, não produzia como deveria produzir, o Brasil estava na mão ainda dos barões do café, né? Então várias pressões, o Brasil ainda era escravista, então havia uma pressão da Inglaterra para acabar a escravidão. Ele vai tentar ali manipular tanto a Inglaterra quanto o povo brasileiro, criando leis ali escravistas, né, o anti-escravista, do ventre livre, do sexagenário, né, do fim do tráfico negreiro, mas que não resolveu nada e não adiantou nada, era só para inglês ver, que esse termo até nasce nesse período, mas aí com muita pressão, não vai ter jeito, ele vai ter que gerar então o fim da escravidão. E aí nós tivemos outros problemas, como a Guerra do Paraguai, ele não conseguiu sustentar todo esse conflito, o Brasil ganhou, mas foi vergonhoso, uma guerra vergonhosa para o Brasil aí, que fez parceria com a Inglaterra, o Uruguai e com a Argentina, para detonar um pequeno país ali, chamado então Paraguai. Ele estava com vários problemas, viajava demais, então começa também os desejos. A América Latina inteira estava pedindo a independência, já era a república, desculpa, né? E o Brasil extremamente atrasado ainda com o Império, né? Então, com muitas pressões, em 1889, então acaba e vem o que a gente chama de República Velha. Então, os dois primeiros presidentes, Marechal Deodoro e Floriano, a gente chama então de governo República da Espada, porque eles eram militares. E aí depois então começa a fortalecer aí uma ideia de partidos. Aí só entrava os presidentes de São Paulo e de Minas. Então esse período vai de 1889 a 1930. Nós chamamos de República Velha ou República do Café com Leite. Mas muitos não gostavam dessa política, dentre eles lá no sul, Rio Grande do Sul, um cara chamado Getúlio Vargas, que vai unir junto com os militares e outros políticos, vão fortalecer os outros estados, porque só entrava o presidente de São Paulo e Minas, e acaba então derrubando aí em 1930, entre o governo provisório, os militares ali ficam assumindo ali, mas já coloca na mão de Getúlio Vargas. E aí nós trabalhamos esse período que a gente vai chamar de a Era Vargas. Falamos que esse cara foi impressionante, né? Esse cara, então, ele vai ficar no poder aí e vai conhecer quase todo tipo de poder aí dentro dessa concepção da política. Então ele entra aí como governo provisório, fica um tempão, depois então ele acaba saindo do governo provisório, então depois ele acaba saindo do governo provisório e permanecendo ali ainda de 32 vai ter a Revolução Constitucionalista em São Paulo, para que tivesse as eleições, ele não vai concordar, todos os estados vão lutar aí contra São Paulo perde, mas vai ser uma revolução constitucionalista muito importante para o Brasil, mas de qualquer forma ele acaba ficando até 34. E depois os deputados elegem ele, olha que loucura, uma eleição indireta, elege ele como presidente, que ele vai ficar até 37. 1937 não tem jeito mais, precisava derrubar Vargas, mas ele permanece dando um golpe, acusando as ideologias comunistas aqui no Brasil, preocupados aí, a política do medo, como existe até hoje, né? Então ele acaba conseguindo convencer os militares com ele novamente, ele acaba dando golpe e vai chamar golpe do Estado Novo. Por que Estado Novo? Porque agora ele tem ideias nacionalistas, tanto ele vai ser considerado um governo totalitarista no período entre guerras. Trabalhamos isso muito importante aí com o Getúlio Vargas. Golpe do Estado Novo, que agora não tem mais distrito, não é mais nada federal, os estados agora, tudo depende do governo, agora é nacional, é um país só, ele não entende mais os estados como estados federais, com suas dependências, não,
tudo junto agora, faz a cerimônia queimando as bandeiras, então, dos estados e acaba fortalecendo. Getúlio Vargas, dentre o governo provisório até a ditadura dele, vai criar muita coisa importante aí que o Brasil precisava e qualquer presidente que entrasse iria ter que fazer. Então, mais Getúlio Vargas, com as suas ideias do populismo, vai fortalecer, então, leis trabalhistas, CLT, diminuir a carga horária, a fixação do salário mínimo, criar muitas estatais. Só para vocês terem uma ideia, Getúlio Vargas foi o que mais criou. Depois dele, os caras só vieram vendendo, né, as estatais. Então, como ele tinha ideias fortes nacionalistas, também fortaleceu muito. Dentre eles, mais famosos, a Vale do Rio Doce, né, que hoje é chamada de Vale porque foi comprado pelos espanhóis, e também a Petrobras, que está aí nessa luta, é privado, não é privado, muita corrupção desde o período de Getúlio Vargas, por todos os governos que passaram. A Petrobras, ela sempre foi uma vergonha aí nessa concepção que a gente fala de corrupção, mas foi agora no final do governo Lula para o governo Dilma, que aí apareceram mesmo tudo que tinha que aparecer, e ainda falta mais coisas, claro, mas a história ainda não nos deu essa oportunidade de saber mais coisas, dos absurdos que foi a criação da Petrobras e o uso dela para lavagem de dinheiro, corrupção e etc. E é um ponto de interrogação ainda pra gente. Parece que a gente sabe muita coisa, mas ainda não sabe sobre a Petrobras. E esse cara criou muita coisa, também institucionalizou os sindicatos, né, fez parceria, também torturou pessoas no período da ditadura dele. E aí depois então Getúlio Vargas sai do governo. Em 45 entra o presidente Dutra, e do Dutra até 64, que é o período da ditadura, vamos chamar então de República Populista, né? Então Vargas, ele sai, entra Dutra nesse período então do período de 1946, né? Então o Dutra, ele acaba entrando de 46 até 51. Ele foi o 16º presidente aí do Brasil. Ele também era uma carreira militar, general, depois você vai ouvir falar sobre ele também na ditadura, né? Então ele vai ter alguns aspectos importantes aí do governo dele, vai continuar relações de parceria com os Estados Unidos, claro, ainda dívida com o FMI, o Fundo Monetário Internacional. Então ele vai ter essas representações. Já forma os partidos no Brasil, o PSD, o PTD, né? Então começa a surgir fortemente os partidos políticos no governo Dutra. Dutra fica então de 46 a 51. 51 a gente viu isso, que Getúlio Vargas, desculpa, volta agora nos braços do povo, como ele dizia assim. Ele volta nos braços do povo, é eleito pelo povo em 51 e fica então até 54, né? Então em 54 ele acaba aí falecendo. Que ele acaba se matando por todas as coisas que começam a aparecer no jornalismo, né? Também ele vai enfrentar ali, bater de frente com os comunistas, com a Aliança Liberal e muitos outros movimentos aí nesse período aí, a UDN. Então ele vai bater de frente, um jornalista vai perseguir ele, quer dizer, praticamente todos os jornalistas vão perseguir demais o cara, e aí um jornalista vai sofrer um atentado e vai acabar se caracterizando porque vai pegar o cara, e o cara era chefe da guarda do Vargas. Vargas não aguenta, escreve uma carta ali que entrou para a história. A gente viu um pouco dessa carta, eu passei para vocês também lá o link da carta para vocês, que isso cai muito em vestibular, onde ele então sai da história, sai da vida para entrar então para a história, né? Então Getúlio Vargas é a era Vargas, o cara passou por todo tipo de governo no Brasil de uma forma impressionante. E aí depois então vem Dutra, aí vai ficar, claro, vai ficar o Café Filho no lugar dele, fica até ter novas eleições, e 56 entra com outra característica de populismo, que é o Juscelino Kubitschek, que vai ficar de 1956 a 61. Então o Juscelino Kubitschek entra, esse cara, além de populista, ele vai se considerar daqueles que vai abrir as pernas do Brasil para o mundo. Então muitas empresas internacionais vêm para cá, as montadoras, todas elas. Alguns historiadores caracterizam como um período da Belle Époque brasileira, onde vai desenvolver liquidificador, fogão, geladeira, a energia elétrica como principal item nas casas, né? E também, claro, as montadoras de veículos. Então ele vai ser considerado boêmio, e ele também que ele vai ter o grande plano dele, né, que é conhecido e cai muito em vestibular, 50 anos em 5, né? Então 50 anos de progresso em apenas 5 anos. E é ele também que vai conseguir, depois de todos os governos tentando, de mudar a capital do Brasil. Então ele queria tirar a capital do litoral do Rio de Janeiro, que era a capital no período, com a ideia que todo o país já falava sobre isso, que é como um jogo de xadrez,
se pega logo ali o rei e a rainha, acabou o jogo, né? Os peões ficam sem força. Então, a ideia, se alguém invadisse o Brasil, invadir logo de cara ali, ficava no litoral, o Palácio do Catete, era muito fácil dominar o Brasil. Então, a ideia era mudar, e ele então decide mudar para o centro do Brasil, né? Só que não, e acaba criando Brasília. Só que não é essa característica também. Havia muitas revoltas, todas elas falando sobre a revolta tenentistas, 18 do Forte, onde os caras pegam armas, saem andando e vai até o Palácio do Governo para derrubar. É muito fácil para todo mundo fazer protesto para derrubar o governo. Então também tem essa característica importante para a construção de Brasília. Falamos sobre a construção de Brasília, pedi um trabalho para vocês um pouco sobre os candangos, que vocês falassem também sobre esses trabalhadores, que é muito importante saber um pouco sobre esses trabalhadores aí dessa região. Os candangos, então, como base principal, os trabalhadores nordestinos que vão trabalhar e construir Brasília, e que até hoje, né, Brasília acaba sendo uma região federal, mas que acabou então formando em volta de Brasília outras cidades que não são reconhecidas cidades, porque aquilo aí é só para ser a capital federal. Então eles chamam de cidades satélites, são verdadeiras periferias, favelas, região muito pobre, onde as pessoas todas elas praticamente trabalham em Brasília, né? Até hoje, até os dias atuais. Então é uma herança aí que não é muito positiva, todo esse processo de exploração do trabalho no Brasil. Então esse cara fica até 61, depois então de 61 até 61 entra um cara mais doidão que a gente conhece, que é o Jânio Quadros, com uma característica que a gente conhece até hoje, que era acabar com a corrupção. Então o símbolo dele era uma vassoura, né? Então vai vassourinha era a musiquinha dele, como aprenderam muito bem com o Getúlio Vargas, fazia uma campanha com musiquinhas. Então o Jânio Quadros entra no governo aí, e ele já tinha com características de esquerda, claro. E ele, então, vai ter parcerias aí com as ideias, as ideologias comunistas. É o período da Guerra Fria no Brasil. O Brasil tinha 72 milhões de brasileiros, de habitantes, por exemplo. E ele lança um programa, então, para acabar com a corrupção e também anti-inflacionário. Ele queria reduzir, fazer uma reforma no sistema cambial. Aí o Cruzeiro acabou desvalorizando 100%, né? Que vai parecer 1.000 Cruzeiro, 2 milhões de Cruzeiro, não valia nada. Vai se fortalecer também empréstimos com o FMI, apesar de não querer fazer parceria com os Estados Unidos, mas ele acaba pegando mais empréstimo. Isso gera implicações no Brasil, elevação de preços do pão, do transporte e vários problemas. Tudo indicava também que ele tinha uma aproximação comercial e cultural com os outros blocos pós-guerra, principalmente com o lado comunista. Esse cara maluco, então, com os Estados Unidos fazendo parceria com o Brasil ali, com vários deputados, com os militares, ele, então, Che Guevara, passa pelo Brasil aqui, então, para ajudar agora na região da Colômbia, ali na Revolução Colombiana. Ele passa por aqui, meio escondidinho, mas esse Jânio Quadros maluco vai lá e dá a maior ordem de herói do Brasil, coloca ele lá, tira foto, chama os jornalistas, que é a Ordem do Cruzeiro do Sul. E os Estados Unidos e os deputados não gostaram muito dessa ideia. Então todo mundo começa aí a lançar uma pressão para que ele saísse do governo, né, para que ele renunciasse. Ele ainda acreditava, confiava ainda que o governo, ou que os deputados e que as pessoas estavam a favor dele. Ele ainda esperou essa votação, mas ele viu que não tinha jeito, ele dá um discurso ali e ele acaba exonerando do cargo, então, no mesmo ano. Ele trabalhou com muita ideia de moralista, ele parou com as mulheres não podiam desfilar para Miss Brasil, não podiam de biquíni para praia. O cara foi doidão, né? E ele foi um dos caras com essa característica de lutar contra a corrupção do Brasil e que não deu muito certo, né? Até hoje nós temos diversos problemas com isso, até com ele mesmo, né? Depois ele acabou se candidatando a presidente, nunca mais ganhou, mas ficou muito conhecido, muito forte ali na região do Rio de Janeiro e também aqui de São Paulo, né? Com essa característica dele que ele usou até a morte, que era varrer a corrupção e o símbolo da vassoura, né? Então, esse foi então o Jânio Quadros. Jânio Quadros sai e entra então o João Goulart. O João Goulart, que era vice dele, estava viajando, estava na China, precisava voltar para o Brasil logo, não dava tempo e tentaram boicotar para que ele não entrasse no Brasil.
aí o parlamento acaba assumindo o poder, e aí vem todo esse processo aí que a gente vai entrar, a gente vai falar um pouco ainda sobre João Goulart, chamado de Jango pelos nordestinos, porque ele ficava indo e voltando para a região do Nordeste para tentar fazer uma reforma agrária, né? Então, ele acabou então tendo um golpe aí, vem o parlamentarismo, mas ele permanece no governo, e aí em 64 vem o golpe militar, que a gente ainda vai entrar nesse tema, tá bom? E para finalizar, eu fechei com vocês aí também um pouquinho sobre a ideia de república, de democracia, né? Então, a semana passada, a gente parou um pouco para refletir a importância da democracia, né? A gente não pode esquecer, a gente está vivendo um tempo muito louco politicamente no Brasil, necropolítica, né? A política do medo, o Brasil está dividido bipolar, né? Ou você está de um lado e você está do outro, quem está em cima do muro é covarde. Então, infelizmente, a gente está vivendo um tempo de muita covardia, também de intolerâncias, né? Quantas pessoas você já expulsou do seu Facebook, do seu Instagram, então você também já foi expulso por besteiras, bobeiras partidárias. Então o Brasil ainda está vivendo ainda um caos e a gente ainda está nesse problema. Então por isso eu fiz um texto ali interativo falando da importância da democracia, né? Falamos então um pouco da relevância de democracia e ditadura. Falamos das várias formas de república democrática que tem. O Brasil ainda precisa melhorar muito nessa concepção. A nossa democracia ela ainda é hipócrita, ela ainda peca muito. Você pode ver que a nossa parte de jornalismo cobra tanto que na democracia seja livre, mas até elas mesmo já têm influências próprias políticas, né? Direciona a gente para o lado político, direciona a gente para ser bipolar, direciona a gente pelo medo, né? Então, toda aquela liberdade, na verdade, ainda é um controle sobre nós, e a gente ainda tem que muito discutir ainda sobre democracia, pensar na minoria, quem é essa maioria, por que a minoria não pode conviver democraticamente com a maioria sucessivamente com a minoria, repensar o que a minoria precisa só porque perdeu as eleições. Então a gente precisa rever muita coisa e se unir, e também diminuir a quantidade de partidos políticos, né? E tem muita coisa para ser discutido ainda, uma reforma política urgente no Brasil, mas o Brasil isso não é novo, já passamos por diversos problemas, vamos passar ainda até então a gente conseguir entender e sair desse mundo bipolar, desse controle de tantos que todos querem nos controlar, quando não é um partido político, é uma ideologia, quando não é ideologia, é a mídia. Então a gente vive e não consegue se unir, se fortalecer e cobrar como deveria cobrar, pensando em todos os brasileiros, sem converger para um lado ou para o outro, remando todo mundo junto. Eu ainda acredito que isso vai acontecer, porque a democracia ela ainda é um grande ponto, é um ponto mais importante ideológico e também na prática no mundo, né? Eu gostei muito de uma fala de um aluno: olha, professor, se a gente for pensar, todos os países que estão bem hoje são países que têm a democracia como base. Então a gente precisa pensar nessa importância e na liberdade que nós temos em todos e devemos ter em todos os aspectos, tá bom? Então foi o que nós fechamos aí, estamos fechando todo esse bimestre. Quero agradecer a todos vocês que acompanharam todas as aulas, ficaram firmes comigo aí. Foram poucos alunos, mas estão firmes, né? O Brasil nunca passou por uma situação como nós estamos passando, né? A gente costuma falar aí com vocês, o mundo já passou em guerras, conflitos, já ficaram anos sem escolas, anos passando fome, muita gente morreu, né? Morreram aí nas suas lutas de guerra civil, guerras de conflitos com outros povos, né? O Brasil nunca passou coisas tão graves ou estiagens absurdas como os povos passaram com fome no mundo todo. Então, veio essa crise, a gente não está sabendo lidar com ela, que é a quarentena, que é o Covid-19, né, esse vírus que tem afetado o Brasil e o mundo. A educação está sendo prejudicada no mundo todo, né? Então tenham calma, já estamos 4 meses indo para 5 meses nessa loucura aqui, mas estamos nos adaptando. Eu espero que vocês tenham entendido e que vocês também sejam guerreiros. Um dia vocês vão contar para os seus filhos, para netos, como que vocês passaram por tudo isso. Eu espero que você saiba contar aí, possa contar que você foi guerreiro e lutou até o quanto podia lutar entre essas guerras de vírus, guerras políticas, necropolítica, a mídia, né, tudo isso em cima da gente, nos sufocando ali, nos oprimindo, a gente não sabendo lidar com todas as informações, o que é certo, o que é errado, o que é ciência, o que não é ciência, cientista de um lado, cientista do outro lado, e um conflito assustador e a gente no meio de tudo isso. Muita gente com dificuldades, empresas fechando, pessoas com fome, né? Mas nós estamos conseguindo passar aí. Sejam firmes. Se vocês estão assistindo essa aula, com certeza vocês estão conseguindo passar
por essas dificuldades aí, e um dia só contarão a história de todo esse processo, e nós vamos entender melhor ainda no futuro tudo isso que nós estamos passando, tá bom? Bons ventos, fiquem com Deus, descansem, não tem trabalho nenhum, vocês vão ter uma semana de recesso, a gente, professor, ainda vai ficar aqui na loucura trabalhando, mas fiquem firmes aí, contamos com vocês no terceiro bimestre, vamos que vamos, amo vocês, bons ventos e até a próxima aula. Valeu, galera, até o terceiro bimestre.